Oi, Hebreus. Eu passei por muita coisa na minha vida, né? E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a espiritualidade ela sempre esteve comigo. Eu nunca me deixei levar pela dor, né? A minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. Eu passei por coisas que assim nenhuma criança deveria passar. Eu vivi momentos muito difíceis e mesmo assim eu nunca quis me machucar. Eu nunca achei que desistir da minha vida fosse a solução. Pelo contrário, eu pensava assim comigo: se a vida está fazendo eu passar por tudo isso, tem algum propósito, tem alguma coisa para eu aprender aqui que lá na frente eu vou entender, né? Gente, eu acredito muito na minha resiliência, né? Eu tenho o escorpião no meu mapa e ele fala muito sobre essa questão assim de fênix que eu tenho, né? De resiliência, de situações das quais eu já passei e que eu consegui passar por isso, sabe? E não deixei eu me abater. Eu sempre acreditei que a dor era uma fase e não o meu destino. E se vocês perguntarem para mim qual foi a minha maior força, eu acho que foi essa, de não deixar a dor falar por mim, sabe? Não deixar ela, como eu vou dizer, né, levar a minha vida, né? Tem muitas pessoas que passam por coisas muito difíceis. Não estou aqui julgando, tá? Não sou ninguém para julgar quem, né? Tem pessoas que eu tenho ansiedade, mas tem pessoas que têm ela assim de uma forma muito mais generalizada, né? Depressão, etc. E eu sei o quanto que deve ser difícil isso, né? Mas comigo, né? Estou falando de mim, no caso, a dor, ela faz parte da minha história, né? Eu acredito muito que tem um propósito, que as coisas têm propósito, que tudo é interligado a alguma coisa, né? E assim, gente, uma vez uma pessoa falou pra mim que no livro de Davi tinha uma mensagem pra mim. E é até interessante. Eu não sei porquê, é o que eu falo, que tá tudo interligado. Gente, eu sempre tive muita conexão com a estrelinha de Davi. Não sei porquê. Eu tenho uma lá em casa. Eu não sou de usar ela, porque na época eu não tinha condições de comprar uma bonitinha pra usar. E eu comprei ela numa barraquinha, só que ela era muito grande. E o pessoal começou a confundir a estrela com um sinal aí de outra coisa. E aí eu parei de usar. E aí eu deixava ela dentro da minha bolsa. Voltando ao assunto. Uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse pra mim que no livro de Davi tinha uma mensagem pra mim. Pra quem conhece de Bíblia, né, vai saber. Pra quem não conhece, Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas e ele se tornou o maior rei de Israel, escolhido pelo seu coração, né? Segundo o seu coração, escolhido por Deus, porque Deus não avaliava a aparência, ele avaliava o coração, né? Davi errou, sim. Ele, durante a história dele, ele cometeu adultério, ele mandou matar pessoas, né? Como se diz, deixou o reinado subir um pouco para a cabeça, né? Foi perdendo aquele coração genuíno que ele tinha, mas ele alcançou o arrependimento e Deus perdoou ele, né? Tanto que no final da história ele inicia, né, a construção do Templo de Salomão, que Salomão era um dos seus filhos, né? E, enfim. E aí ela falou isso pra mim. Então, a minha história, ela não é assim nenhuma receita. É só a prova de que às vezes a esperança encontra a gente de formas diferentes. E eu espero de coração que você encontre a sua. Porque, gente, eu imagino o quanto seja difícil passar por algumas situações e às vezes não é uma questão de recorrer. Às vezes é tão difícil as coisas que a gente acaba caindo em ansiedade, em depressão e tudo mais. Só que o que eu queria realmente trazer para vocês é que apesar de muita coisa que eu passei, porque tem muita coisa que eu ainda nem cheguei a trazer, eu nunca me deixei levar pela dor. E sabe o que eu pensava? Eu sei que cada um pensa diferente, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que pensar igual a mim, porque, né, cada história é uma história e cada pessoa tem a sua força, né? E eu sempre pensava na minha vida. Eu sempre pensava na vida que Deus me deu. Na vida mesmo, na minha alma, sabe? Eu pensava assim, Deus não fez eu vim só para eu sofrer. Deus não me colocou aqui sem motivo. Tem um propósito. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça de me cortar, né? De
sabe? Graças a Deus, igual eu falei, eu acho que a espiritualidade sempre esteve comigo, porque senão eu poderia, sim, ter caído em uma depressão muito forte, em ter passado por coisas, assim, extremamente difíceis na minha vida. E Deus, ele sempre me sustentou, né? Sempre Sabe o que eu gostava de fazer? Às vezes, quando eu ficava muito mal, que eu pensava assim, poxa, tá difícil, as coisas não estão dando certo, eu acendia uma vela e orava. Vocês acreditam? No meu Instagram, inclusive, hoje em dia não tem, que eu acho que eu tirei, mas tinha fotos e tinha o horário, que era o horário que eu tava passando por alguma aflição. Eu gostava de tirar foto e registrar esses horários, sabe? Porque eu acredito, sim, que lá na frente vai ter alguma coisa muito boa me esperando. E eu sempre fazia isso. E eu sempre pensava, não, Deus me deu uma vida para eu viver, tem algum propósito. Então, assim, essa foi a minha forma de ter esperança, sabe? E eu espero que vocês encontrem a de vocês. Davi foi quem escreveu a maioria dos salmos e eu espero que vocês consigam achar um versículo ou alguma coisa que traga uma palavra, um conforto para vocês, tá? Porque a nossa vida, ela é única, né? Ela é única. E você perder a sua vida de bandeja sem tentar, sabe? Não compensa. Então, assim, como eu disse, eu não tô dizendo que é fácil, eu sei que para algumas pessoas é extremamente difícil, mas eu espero de verdade que vocês encontrem alguma forma de se confortar, de se sentirem seguras, de terem um propósito para chegar lá na frente, por mais que seja difícil, sabe? Deus não escreve em linhas tortas, e vai ter um motivo. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Às vezes a dor que a gente sente é pra gente moldar, é pra gente amadurecer, é pra mexer com a pessoa que nós somos, entendeu? Pra lá na frente, quando as coisas mudarem, você saber lidar com as situações. E é isso. Gente, eu me relatei errado, né? Coloquei aí que Deus não escreve por linhas tortas, mas eu falei errado. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Que é aquele famoso ditado, né? Que quando as coisas dão errado, quando os planos não dão certo, é por um propósito maior, né? Porque algo melhor lá na frente te espera. E aí eu queria só corrigir para vocês entenderem.